Welcome, everybody. Bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Essa classe vai falar sobre unir a família e a história da família. Meu nome é Jen Allen, eu trabalho para o Family Search e sou do time do Rookstack. Estou feliz que temos bastante gente aqui e nós vamos ter coisas bem importantes e boas que podemos fazer como famílias para acelerar o trabalho de história da família, para que a família, os jovens e todos possam interagir. Então, deixa eu falar um pouquinho para começar sobre mim. Minha mãe jura que quando ela me deu o nome, que ela nunca tinha visto ninguém com esse nome, Jennifer May Weiner. E eu gosto de ouvir essa história, mas esse é o começo da nossa história da família. Isso aqui é uma pequena visão de quem eu sou. Uma coisa que eu não sou uma genealogista. Eu estou aprendendo, mas eu não sei tudo. E não é por isso que eu fui contratada, mas eu estou aprendendo a fazer isso. Segundo minha irmã, eu não sou a cozinheira da família. Mas algumas das coisas que eu sou uma irmã, eu sou uma amiga, eu sou uma mãe, uma filha. E talvez algum dia eu seja uma avó, se meus filhos me ajudarem nesse sentido. Eu sou uma pessoa muito organizada e eu sou a pessoa que adora festas na família. E isso faz sentido quando eu trabalho com o Rookstack também. Eu estou feliz de estar aqui. Uma coisa que eu gostaria de falar hoje, e espero que ao saírem daqui vocês entendam essa mensagem, que vida é história da nossa família. Não é só revirando caixas e buscando o passado. O passado também faz parte da história da família, mas todos os dias estamos criando a história da família. Se nós anotamos ou não as coisas, isso se torna o futuro que nossos filhos vão estar procurando sobre todos nós e sobre mim também. Eu falo isso para todos os meus amigos e pessoas com quem eu interajo, né? Especialmente a minha geração. Eu não preciso fazer isso porque a minha avó fez toda a minha história da família. Mas uma coisa que às vezes nós não entendemos que a cada dia nós estamos fazendo a história da nossa família. E espero que ao virem aqui vocês possam aprender o que fazer para preservar essas coisas para o futuro e para seus descendentes, que no futuro estarão procurando nos arquivos e vídeos no seu computador sobre a sua vida. Então, não se esqueçam disso. Todos nós estamos interessados em história da família. Nós estamos aqui para ajudar a ensinar e mostrar o que a vida tem para nos oferecer e em que direção estamos indo. Esses são meus filhos. Eu, às vezes, fico me perguntando por que eles me pediram para ensinar essa aula. Mas uma coisa que eu sou é que eu sou uma mãe de crianças pequenas, sou muito ocupada e para provar isso, para provar que nós podemos agregar a nossa história da família ao nosso horário tão corrido. Então, nos últimos 2 meses, meus filhos e eu e meu marido temos feito atividades de história da família para provar que todos os dias são dias de história da família. Pode ser feito a qualquer momento, não precisa ser um projeto muito planejado, mas são momentos especiais. Então, vamos ver o que nós também podemos fazer hoje. Eu estava esperando que vocês falassem, que lindos, né? Eles são lindinhos mesmo. Então,
Meu e meu marido estamos por trás da câmera fazendo ele sorrir. Ah, sorri aqui, tira, olha aqui os olhos, né? Olhe para mim, né? E de talvez 70 ou 80 fotos, essa foi a que realmente gostamos. Olhem essa, nossa, que gracinha. Meus meninos gostam de zumbis e os monstros do exército ou dos desenhos animados. Então, nós temos fotos deles brincando de lutinha e isso é vida para nós. Eles não precisam estar posando para a câmera toda hora. Então, essas coisas aqui vão me fazer lembrar mais. Então, aprender sobre a história da família é para todos. Espero que todos compreendam isso. Nós já falamos um pouco sobre isso. Para meus filhos, esse é o pequeno Miles, e ele adora as fotos que eu mostro. Eu mostro as fotos do meu avô e algumas fotos antigas, e ele adora ouvir as histórias e olhar e apontar para as fotos. Então, tirar isso das prateleiras, abrir os livros. E às vezes nós temos fotos de pessoas que as crianças nem sabem quem são. Então, como pais, precisamos falar para eles sobre os parentes deles. Mesmo que nós não tenhamos um diário que nós escrevemos por muito tempo, que é fantástico, falem sobre os antepassados com os filhos. Então, para aqueles que talvez já ouviram falar sobre isso, eu ainda gostaria de repetir que algum tempo atrás havia um psicólogo que fez um estudo e entrevistou crianças de todas as idades, de adolescentes e crianças, e perguntou-lhes sobre o que eles sabiam sobre o passado deles. E essas perguntas também ajudaram a ver como eles lidavam com os desafios na vida. E ele falou que os adolescentes e as crianças que sabiam do seu passado, dos seus antecedentes, que sabiam das dificuldades que eles passaram, eles estavam mais capacitados para lidar com as situações difíceis da vida deles. Então, é um estudo muito interessante que nós todos nos preocupamos com nossos filhos, nossos adolescentes, e queremos que eles consigam lidar com os desafios da vida. Mas, então, é bacana ter um estudo que mostra que eles podem lidar melhor se eles sabem de onde eles vieram ou quais os desafios que os antepassados deles passaram. Você precisa só falar, compartilhar histórias. Se você não tem nada a compartilhar, às vezes a gente fica sem assunto. Converse sobre uma memória da sua infância e eles vão perceber que você é mais real ainda do que eles achavam. Porque às vezes meu filho já sabe, mãe, você não sabe, você não sabe. Então é bom eles saberem que nós também já passamos por algumas situações que talvez eles estejam passando. Eu tenho um pequeno vídeo aqui. Na conferência geral, nós ouvimos o Elder Bednar falar sobre a história da família. Eu convido os jovens da igreja para aprender e ter a experiência de sentir o espírito de Elias. Sentimos algo muito forte quando ele falou, e a consultora de história da família veio para a nossa casa, e o nosso filho James, que tem 11 anos, está no 6ª série, e ele então começou a tentar fazer a história da família. Ele disse que no começo ele não esperou encontrar ninguém, e, de repente, ele achou que, nossa, era bem legal. E ele começou a buscar nomes, e no domingo seguinte, ele decidiu que buscar esses antepassados e prepará-los para levar os nomes ao templo foi uma coisa bem boa para fazer no domingo à tarde.
O Elder Bednar promete que, se os jovens participarem nessa grande busca, eles serão protegidos contra as investidas do inimigo. Que mãe não gostaria disso? Isso me ajudou muito espiritualmente, falou o jovem James. Puxa vida, eu posso buscar mais e fazer o trabalho do Senhor, diz ele. Eu fico muito feliz que ele preparou mais de 200 nomes de familiares para levarmos ao templo. Ele focalizou-se na história da família. Meu marido e eu conseguimos fazer a iniciatória e o endowment. E depois reunimos toda a família com meus pais e meus irmãos e seus cônjuges e fizemos os selamentos para todas essas pessoas. James diz que eu acho que essa experiência realmente nos uniu muito e ajudou que meus irmãos também fizessem esse trabalho, fossem ao templo com mais frequência. E eu conseguia ver os nomes desses antepassados e depois vi meu nome naquele cartão. Isso foi muito legal. Eu amo o que a mãe diz, que eu sou uma mãe, então ela fala sobre o espírito maravilhoso que o espírito de Elias trouxe e que o adversário não teria poder contra seus filhos. Que mãe não quer isso? Então, todos vocês que têm filhos até mais velhos que os meus, deixem-os se envolverem, envolvam-os, né? Incentivem-os. Olha esse aqui. Então, não há idade para fazer isso. A gente precisa dar um incentivozinho, um cutucão, para que eles possam buscar e fazer o que eles podem. O envolvimento dele na história da família afetou a família toda. E por causa do trabalho que ele está fazendo, eles estão indo ao templo. E olha que maravilha que ele está falando e mostrando para os seus irmãos mais velhos: olha aqui, vai ao templo, faça, né? Então, nós estamos felizes que ele está fazendo esse trabalho e agora ele já tem idade para entrar no templo e fazer o próprio batismo vicário dos seus familiares. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a vida. O que nós podemos fazer no nosso dia a dia, ou às vezes numa reunião familiar, uma atividade familiar, talvez, com a história da família, com nossos filhos, para mostrar a eles as coisas que aprendemos deles do passado, dos nossos ancestrais. Então, há muitas oportunidades aqui. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas e isso é compreensível. Eu tenho que pensar de todas as minhas sobrinhas, meus sobrinhos e todos. Então, às vezes você quer fazer um blog familiar. Mas nós temos aqui um blog que a gente criou para a nossa reunião de família. Então, temos todos os amigos e primos, todos lá entram e colocam fotos e escrevem a sua história. E também é um bom lugar para se trocar informações. Às vezes nós temos o nosso blog pessoal, mas pensem em talvez expandi-lo para toda a família. Então, vocês podem pegar informação daqui e dali, então é bom. Este gráfico de leque, este não é meu, o meu não é tão cheio assim. Estes leques são ótimos, é uma ótima apresentação, é colorido. Muitas vezes a primeira coisa que os consultantes vão fazer é trazer esses leques para que vocês possam ver aonde estão
onde está faltando informações. Você sabia que eles agora estão melhores ainda? Então, se você não tem entrado no Family Search, você precisa checar. Fica melhor ainda. O meu filho, ele olha todas aquelas cores naquele leque e ele não tá muito interessado. Não é interessante para ele. Mas se eu mostrar isso para ele, na qual eu pego no Family Search, todas essas pessoas são reais. Ele quer saber um pouco mais sobre elas. E o que faz a diferença é quando eles veem as suas próprias fotos lá. O meu filho, Connor, ele gosta muito de tecnologia. Ele fica feliz se tem alguma coisa de tecnologia em suas mãos. Então, eu coloco isso nas suas mãos e ele vê também a sua foto e fala, nossa, de onde vem essa foto? Ah, eu sou famoso. Aí ele começa a fuçar, pega o iPad e logo ele já está chegando no seu bisavô, tataravô e perguntando, o que está escrito aqui? Ele ainda não sabe ler, então eu começo a ler uma história que está lá. Então, é muito mais interagível, muito melhor para os nossos filhos, nossas crianças. E fica muito mais interessante, traz essas pessoas realmente para a vida, fica mais ativo. Se você não fez isso, é um ótimo lugar para começar. Sente com seus filhos, leve-os à árvore da família. Se você nunca viu também, tem muitas fotos que provavelmente já estão nas suas árvores, na sua árvore, mas se não está, é muito fácil colocar, é como o Facebook. Obviamente, esta é uma coisa mais fácil. Se você tem uma garagem ou caixas cheias de fotografias, primeiro procure, ache essas fotos. Se você tem um local, uma estante, coloca lá, guarda num lugar mais seguro, num lugar que as crianças possam também ver. Você não precisa proteger esses álbuns, deixa lá fora. Assim é uma maneira de começar uma conversa também. Faz com que a gente comece a falar quem são essas pessoas, as histórias que nós conhecemos. Essas são fotos dos meus avós. Eu ainda sento com o meu pai para que a gente possa conversar sobre essas histórias que ele lembra. O meu avô faleceu há muitos anos, então é importante começar essas conversas, mesmo que não estão escritas, na qual é uma maneira melhor. Mas se você não tem tempo para escrever, comece a falar, porque essas pessoas vão lembrar das histórias que você está falando, contando. Também tem artes, artesanatos. Eu não tenho muitas fotos para mostrar disso, porque meus filhos são meninos. Então, eles não gostam muito de pintar essas coisas, mas eu gosto muito de arte. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas você tem meninas, você pega papéis, pega durex, faz cópia dessas fotos para que eles possam ter os seus próprios álbuns no seu quarto, para que eles possam escrever e desenhar quando tiverem oportunidade. Eu amo isso muito, isso que eu fiz, eu coloquei no quarto dos meus filhos. É uma moldura de fotos, eu tenho 6 fotos e começa com meu filho e tem o seu pai, o seu avô. Então, mostra. Muitas dessas fotos estão em caixas, em álbuns, em algum lugar, mas isso está ali para ele ver todos os dias. Então, ele vê essas pessoas, mesmo que ele não conhece cada um pessoalmente, ele faz perguntas sobre eles. Ele adora coisas militares, exército. Então, quando ele vê a foto do seu tataravô com o uniforme da Marinha, é um começo para eu começar a contar essas histórias. Ele quer saber mais sobre eles. Eu amo este. Eu tenho outra que eu estou animada a criar, que mostra todos os missionários que vieram antes deles. Então, tem uma linhagem antes deles, missionários da família que serviram, tem um legado, os avós, os pais, então eles têm algo a olhar para o futuro. Então, esta é uma maneira fácil de trazer a história para a sua vida. Todos temos fotos por todos os lugares, especialmente nesta época digital. O mais difícil agora é organizar e manter
todas essas fotos digitais que nós temos. Eu tenho vários HDs e é tão difícil saber o que é o quê. Minha mãe fala que eu sinto falta dos álbuns de fotografia, que você imprimia, você tinha o filme, você imprimia, agora está tudo no computador, eu nunca vejo essas fotos. Então, é difícil para todos nós, com todos esses dados, organizar tudo. Então, eu falo para vocês, imprima, coloque num scrapbook ou num álbum para que as pessoas possam ver. Não precisa ser nada muito chique, mas este aqui é um exemplo, é um livro digital. Tem muitas classes que te ajudam, te ensinam a criar esses álbuns digitais. É uma boa maneira de mostrar essas fotos, ter um lugar onde a gente possa ver todos os dias. Este livro foi criado por meu pai quando ele fez 60 anos este ano. E é interessante, o aniversário dele já faz um ano, mas ele tem ali na mesinha dele, todas as vezes, quando eu vou à sua casa, tem alguém olhando para este livro. Um dos seus netos, um dos meus irmãos. Sempre alguém olha, vê esse livro. Então, eu fico animada. É importante nós fazermos mais desses livros, porque nós não estamos olhando os nossos HDs todos os dias. Então, faça um livro, mesmo que seja um livro digital, onde você está colando foto num livro, mas deixe do lado de fora para que as pessoas possam ver essas fotos. Então, histórias da família. Eu falei um pouquinho sobre isso. Essa é uma foto do meu avô e eu encontrei esta foto do navio aonde ele serviu. Você não pode ver o nome, mas está escrito ali. Eu encontrei esta foto e levei para o meu filho ver, porque ele gosta muito de navios e militares. Os olhos dele brilham quando ele vê algo assim. Então, é uma maneira de você começar a conversar com seus filhos. E quando eu encontrei essa foto, eu sabia que precisava mostrar para os meus filhos. Então, você precisa pensar o que os meus filhos gostam, como que você pode conectar os seus filhos com a vida dessas pessoas para que eles se sintam mais conectados, para que eles saibam de onde eles vêm, de onde eles vieram, para eles se sentirem mais interessados nesse assunto. Então, comece a procurar essas fotos e pensa o que os seus filhos gostariam de ouvir, de saber. Mostre esses itens para eles e converse sobre isso. É difícil para mim porque eu não sei muito sobre essa história, mas eu conto o que eu sei, eu conto pouco o que eu sei. E nós concordamos que a próxima vez que a gente fosse encontrar o nosso avô, nós iríamos perguntar a ele, ver o que ele sabe, porque, claro que ele tem mais memórias do seu pai, que ele ouviu do seu pai. Outra coisa interessante que fizemos foi no final do ano, era o primeiro dia do ano, e nós fizemos uma linhagem do tempo, as coisas, uma cápsula do tempo. Pegamos muitas fotos e para escolhermos uma foto por atividade, por evento, foi difícil, eu tinha muitas fotos, mas foi legal eu ver as fotos deste ano, o que passamos, imprimir essas fotos para que a gente pudesse ver, coloquei numa caixinha e pedi para os meus filhos, encontrei isso na internet, pedi para eles escreverem um pouquinho sobre eles mesmos, o que eles gostam, a classe que eles gostam na escola, é bem básico. O meu filho mais velho não tem nem 7 ainda, os outros são... Eu precisava soletrar as palavras para eles, mas mesmo assim vai ser interessante, vai ser legal para eles. Mesmo que a gente tire essas informações daqui a 1 ano, 5 anos, vai ser legal para eles verem o que eles gostavam e ver a progressão da vida, o progresso da vida, de como a vida era mesmo há 1 ano atrás, mesmo quando você decidir abrir essas informações como família. São coisas simples, foi uma atividade para o ano de Ano Novo. Não sinta-se obrigado a fazer isso no dia de Ano Novo. Escolha um dia que funcione para você e vê tudo o que vocês fizeram durante o ano. Eu mencionei isso um pouquinho antes. Ir em cemitérios é algo fácil também. O mais difícil é se é longe.
ou se você precisa voar, pegar um avião para ir lá. Mas férias, se você está passando férias em alguma área da onde a sua família veio, se você tem como fazer isso, é ótimo fazer isso com seus filhos. Ver casas onde os seus avós moraram, os seus bisavós moraram. É legal levá-los e mostrar esse pedaço de história. Eu falei antes que agora eles estão fazendo coisas interessantes no cemitério. Você pode escanear, pode encontrar fotos sobre eles. É bem interessante. Uma coisa fácil é quando você reúne a família para festas. Toda vez que você junta a família, mesmo que não seja uma reunião oficial, sempre alguém tem uma câmera. E você precisa documentar essas fotos, você precisa tirar essas fotos. Talvez você pense, alguém vai tirar a foto, mas essas fotos vão ser importantes para alguém um dia, até para você, então sempre leve uma câmera. Entrevistas de família. Esse foi o aniversário de 90 anos do meu avô e foi muito legal. Nós tivemos uma atividade onde tivemos um desafio. Nossa família é bem competitiva. E nós tivemos slides, fotos. Minha tia estava fazendo pergunta, e quem acertasse a pergunta era o vencedor. Então, o meu avô estava lá com o microfone e ele respondia a pergunta depois que a gente ficava falando nossas respostas. Então, foi muito legal. Foi uma maneira de todos nós nos interagirmos entre primos e aprendemos mais sobre o nosso avô. E ele amou isso, claro. O mais difícil é ter com que os nossos avós parem de falar. Mas você precisa fazer com que eles comecem a falar. Ele adora falar sobre a sua história e sua vida. Algo muito grande é comida de famílias. Eu tenho um livro de receitas que eu fiz que é realmente um tesouro para mim. Eu coloquei todas as receitas que eu juntei das minhas avós e de muitas cozinhas que foi de geração em geração. Não só isso, mas é importante colocar as histórias e mostrar a nossos filhos, cozinhar com nossos filhos e conversar sobre isso. Dentro do livro, a minha parte favorita são as histórias, como eu mencionei. Não só colocar as receitas, mas se você tem uma história que você lembra de uma receita, as receitas são histórias da família, porque é algo natural, é algo que nós passamos de geração em geração. Às vezes a gente não sabe como que faz isso. Por que a gente faz isso na nossa cozinha? Aí você pergunta para sua mãe, aí você fala, porque minha mãe fazia assim. Então a gente cozinha da mesma maneira que nossas mães, que nossas avós, porque está tudo sendo passado de geração em geração. Então isso é a sua história da família. Conte para os seus filhos quem inventou essa receita, de onde veio, eles adaptaram alguma coisa. É uma maneira simples de começar a falar sobre o nosso legado e por que fazemos essas coisas todos os dias e de onde elas vieram. E também não só as crianças, as pessoas que influenciam sua vida, mas também você. Fale um pouquinho sobre você. Documente para essas pessoas que vão vir depois de você. Não esqueça de você também. É muito importante. Tradições de festas, de feriados. Nós fazemos isso todos os anos durante o fim de ano. Os seus filhos não sabem, talvez, por que você faz isso. Eu perguntei para os meus jovens e eu perguntei, vocês ganham laranja de Natal? E eles falaram, não. Aí eu falei, então é uma coisa que minha mãe fazia. Então por que vocês vão no Temple Square? Então provavelmente a sua mãe tem uma história de ter feito a mesma coisa quando ela era criança. Eu perguntei para o meu pai no Natal, como que era o vovô no Natal? Eu não tinha ideia de como ele era. Então é interessante ouvir essas histórias. Essa é uma outra foto. Todo Thanksgiving a gente joga boliche. Então, são algumas tradições que fazemos todos os dias. Os meus filhos sabem que nós fazemos isso todos os anos. Então, eles ficam esperando para essa época. Então, é uma tradição estranha jogar boliche no Thanksgiving, mas no dia de ação de graças. Mas a gente sempre faz. Nós temos uma outra tradição também. Então, ir no Temple Square. Então, tenham sempre uma câmera com vocês para tirar foto. Uma última coisa que você pode fazer também é ir nos centros de
descoberta da família ou bibliotecas da família e procurem essas histórias. Os seus filhos vão ficar muito interessados em ver as histórias de outras pessoas também que estão lá. Eu tenho no panfleto alguns recursos que você pode usar, algumas ideias, se você precisa de ideias, tem na internet. Eu gosto do Google ou Pinterest, para saber o que as outras pessoas estão fazendo para trazer a história da família para a sua vida. Se você tem perguntas, por favor, me falem. A última coisa que eu gostaria de falar, de terminar, é que realmente é para todos. Nós convidamos os jovens a se envolverem. Não interessa quão jovens seus filhos são, a história da família está aqui. E lembre-se, vida é história da família. Obrigada.